O Pão Nosso de Cada Dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus, com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa edição especial Hebreus. Lembrando que esse quadro faz parte do meu canal A Palavra Responde. Todos os dias tenho lembrado a vocês aí que vocês podem participar do nosso canal. Envie perguntas, dúvidas, sugestões. Como participar? É muito simples. Use o Facebook, a minha página Apocalipse Sem Mistério, ou o próprio canal, A Palavra Responde, onde você pode curtir os vídeos, compartilhar e se inscrever ali, ativar notificações e deixar principalmente os seus comentários. Beleza? Instagram também é uma porta de entrada. Você pode falar conosco por meio desta rede social. E vamos lá. Na reflexão anterior, nós fechamos o tema Sacrifícios da Lei versus Sacrifícios de Cristo, falando que o sacrifício de Cristo ele é definitivo. Então, fechamos esse tópico e avançamos. E hoje o nosso tema é exortação a perseverar na fé. Epístola aos Hebreus, né? Exortação a perseverar na fé, capítulo 10, versículos 19 ao 39. Na aula anterior, o autor concluiu, as suas considerações sobre o quê? Sobre a superioridade da nova aliança em relação à primeira. A partir de agora, o que nós teremos na epístola é uma série de exortações práticas. E uma vez que nós estamos debaixo dessa nova aliança trazida por Jesus Cristo, uma aliança onde nós temos tantos benefícios espirituais, benefícios que não foram experimentados praticamente por ninguém no passado. Muitos quiseram ver esse dia. Jesus fala, que muitos quiseram ver e ouvir o que ele estava falando ali em Israel, quando ele esteve no seu ministério terreno, e não puderam. E aqueles que podiam agora, muitos estavam rejeitando a mensagem do Evangelho. Então, qual deve ser a nossa postura diante de tamanho privilégio que nós temos? Como devemos viver em relação a Deus? O que substitui o legalismo e a religião exteriorizada da lei? São os temas que o autor vai abordar daqui para frente. Ele sai da questão da argumentação e defesa do Evangelho, aquela demonstração da superioridade da revelação, do sacerdócio, do sacrifício, das promessas, etc. E agora ele vai falar como essas verdades devem ser aplicadas, no dia a dia. Elas precisam ser vividas. É isso que ele vai discutir um pouquinho com a gente nos capítulos finais da epístola. Baseado em dois fatos estabelecidos pela nova aliança, ou seja, a ousadia para entrar no lugar santo. E por que nós temos essa ousadia? Por conta do caminho novo que Jesus Cristo nos ofereceu por meio do seu sacrifício. E baseado no fato que nós temos um grande sumo sacerdote, ele vai fazer algumas considerações. Veja então o que ele fala nos versículos seguintes sobre esses dois aspectos aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, por tudo isso, nós somos exortados agora a 4 atitudes importantíssimas na vida cristã. Vamos ver quais são elas, e está baseado isso no versículos 22 até o 25. Leia os versículos antes de você fazer o estudo dessa parte que a gente vai entrar agora. Primeiro, achegarmos-nos a Deus. Ou seja, diante de tudo que nós recebemos, acheguemos-nos a Deus, aproximemo-nos de Deus. Mas isso não deve ser feito de qualquer maneira. Ele coloca aqui também 4 coisas que têm que ser observadas nessa aproximação a Deus. Primeiro, um verdadeiro coração.
né? Um coração inteiro, verdadeiro para Deus, sem hipocrisia, mas abertos para o Senhor, em sinceridade, né, de adoração, de devoção, de desejo de estar com Ele. Segundo, inteira certeza de fé. Por que essa certeza de fé? Ele vai falar um pouquinho mais à frente, porque aquele que nos prometeu essas coisas, ele é fiel, ele não falha, né? No final do capítulo, ele vai tomar essa questão da promessa, da firmeza de Deus em cumprir a sua palavra. Purificados da má consciência. Vimos no capítulo 9 que o sangue de Cristo ele é poderoso para nos limpar da consciência do pecado, da consciência maligna, herdada da natureza da carne. Então nós podemos hoje ter essa consciência limpa e pura diante de Deus. E por último aqui, tendo o corpo lavado com água limpa. É óbvio que ele não está falando de um ato externo, aqui ele está falando de atos internos. Os batismos, né, no caso, eles simbolizam aquilo que acontece interiormente no nosso coração. Água limpa, vamos lembrar da palavra, Efésios 5:26, que Paulo fala que a igreja foi purificada, lavada, né, pela palavra, que é a água que Deus usa para nos limpar. A água também é um símbolo do próprio Espírito que nos transforma e nos regenera. Então, aquilo que era feito no tabernáculo, simbolicamente, lá, os sacerdotes lavando as mãos ali, se limpando antes de ministrar, nós fazemos isso espiritualmente, pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Segunda atitude, reter e manter inabalável a confissão de fé, Hebreus 10:23. Por quê? Aquilo que eu falei agora há pouquinho, em virtude da fidelidade daquele que está por trás das promessas. E quem está por trás delas? O próprio Deus. É Ele que fez um pacto com Abraão, que prometeu, e que tudo que Ele prometeu, nós vimos, está se cumprindo e se fecha na pessoa de Jesus Cristo. Terceiro, cuidado mútuo no corpo de Cristo, Hebreus 10:24. E por que esse cuidado mútuo? Porque essa atenção uns para com os outros, estimulando o amor fraternal, estimulando as boas obras, né? Ou seja, o corpo tem que cuidar de si, tem que zelar de si mesmo. E isso eles faziam muito bem. O autor elogia a atitude deles lá no capítulo 6, versículos 9 e 10. Né? O serviço que eles prestavam aos santos, nós falamos sobre isso um pouquinho lá atrás. E por último, né, não deixar a congregação. Ou seja, de manter a vida em comunidade, manter o corpo de Cristo ali funcionando, operando. Para quê? Para que houvesse uma demonstração mútua. Ou seja, um aos outros se purificando, exortando, estimulando, nós vimos aqui as boas obras, o amor, a vida justa. E isso devia ser uma crescente até quando? Até que Jesus voltasse, né? E aumentando conforme a volta se aproximasse. Por quê? Porque, de novo, o perigo da apostasia. Jesus fala muito sobre isso nos seus sermões finais, a frieza na fé. Como combater isso? Mantendo a chama acesa. E manter essa chama acesa, nada melhor do que estarem todos juntos, no mesmo propósito, no mesmo espírito. E por que todos esses cuidados são exortados pelo autor aqui com tanta veemência? A resposta está logo a seguir, nos versos 26 ao 31. O perigo da apostasia, né, novamente é citado. Hebreus 10, 26 e o 27. Ele fala, diante de tudo que eles tinham recebido, diante de todos esses benefícios, se insistissem em viver no pecado voluntariamente, ou seja, viver uma vida longe da luz do Evangelho e nas trevas do pecado, isso significaria que eles estariam rejeitando a Cristo. E o que significa rejeitar a Cristo? Né? Viver o pecado, rejeitar a graça do Evangelho. Qual o resultado disso? Ele fala aqui, né? Uma expectação de juízo e ardor de fogo, condenação. Então, eles tinham todos esses cuidados de evitar esse problema aqui, que eles se perdessem na sua vida espiritual. A lei mosaica, né, ela era rigorosa com os transgressores. Ele fala ali que pela boca de 2 ou 3 testemunhas a pessoa já era condenada.
E isso é o indicativo do juízo que recai sobre aquele que pisa o sangue de Cristo, que rejeita o evangelho de Cristo. Porque se a palavra, que a lei, que era inferior, né, que era uma coisa transitória, era tão rigorosa, quanto mais aquilo que é eterno, aquilo que é perfeito. Vamos ver o que o texto nos diz. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi sacrificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o texto é por conta disso aqui, de todo esse processo aqui horrível de juízo que pode recair sobre quem rejeita Cristo, é que o autor está exortando a eles e a nós com tanta força. E prosseguindo nas exortações, tendo advertido quanto ao risco envolvido, na rejeição aqui do Evangelho, o autor apela para a experiência de vida deles. Que experiência? Vamos dar uma olhada. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serem iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ele vai fazer um paralelo agora entre o que eles passaram e o que o povo de Israel passou no deserto, enfrentando o deserto. Tem a sombra aqui, o pano de fundo, nós dizendo isso aqui, é o povo de Israel lá no deserto, o que eles passaram e qual o resultado. Ele vai comparar, de certa forma, essas duas linhas. E o ponto de partida que ele invoca é a conversão deles. Tá? Quando ele fala aqui, iluminados, o que ele está dizendo? Que mesmo eles estando vivendo na lei no passado, servindo no templo, aquela coisa toda, o entendimento deles ainda era marcado por escuridão. Por quê? Eles não tinham a luz do Evangelho, eles não tinham a plenitude da revelação de Deus. Então lembra o que aconteceu com vocês depois da conversão. E o que foi que aconteceu? Ele falou os problemas, as lutas, as aflições. Eles haviam enfrentado muitas lutas e provações, mas eles não tinham sucumbido. Eles permaneceram fiéis a Deus. Eles viram que Deus os sustentou e os guardou ali. Eles não sucumbiram e nem abandonaram a fé no início da jornada, apesar de tantos problemas. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Pois não só compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Então, olha só, a atitude deles no passado, além de suportar bem o problema, e isso revelava o quê? A firmeza, na esperança do Evangelho, porque sabiam que tinham algo maior, uma promessa maior, um reino maior que os esperava, eles também ainda ajudaram aqueles que passaram pela mesma situação. Tá? Eles foram assim, solidários com outros irmãos. Ou seja, eles viram que não foram só eles, haviam outros envolvidos na mesma questão, na mesma situação. Então, o que o autor vai dizer para eles aqui diante de tudo isso? Olha, vocês passaram por problemas, enfrentaram lutas, Deus cuidou de vocês, vocês foram vitoriosos. Portanto, versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Eles não deveriam rejeitar algo pelo que eles sofreram tanto, no caso aqui, e demonstraram a crer de maneira firme. Eles estavam perto de conquistar uma coisa preciosa e estavam deixando para trás, no último instante, na última hora. Isso lembra algumas ilustrações que nós vemos aí no mundo das corporações, palestras motivacionais, aquela figura onde tem dois camaradas cavando numa mina. Um desiste e mostra a figura que, se ele tivesse dado mais algumas picaretadas na parede, teria encontrado um veio de joias preciosas.
mas o outro vai até o fim e encontra. Às vezes nós desistimos quando estamos com as mãos na promessa, com as mãos naquilo que Deus quer nos dar, nós recuamos. Temos que tomar cuidado com isso. Tá? Então, a gente perde o melhor por conta de algo menor. É isso que o autor está falando para eles. Não rejeite, tem um grande e avultado galardão. Permaneçam firmes. Vocês chegaram até aqui. Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência. Né? Eles estavam vivendo a vontade de Deus plena na vida deles agora. Não era mais uma coisa parcial, uma coisa transitória, não. Eles estavam vivendo aquilo que já era eterno, vivendo diante de um grande sumo sacerdote, aquele que podia ajudá-los em todas as suas fraquezas e situações. Então, o que eles precisavam agora para continuar? Perseverança. Perseverança, virtude-chave para se alcançar a promessa de Deus. Isso vale para eles, isso vale para nós, como eu falei aqui, né? Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Isso aqui me lembra o apóstolo Paulo falando algumas coisas com os Tessalonicenses, né? Fiel ao que vos prometeu, o qual também o fará. Ele fala a mesma coisa para os de Efésios, né? A certeza que Deus vai cumprir a sua palavra. Lá no livro de Josué tem um texto, Josué 21, se não me falha a memória. Aqui eu não peguei esse texto para nosso estudo, mas fala que nenhuma das boas palavras que Deus falou sobre o povo dele caiu por terra. Né? Isaías fala, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então nosso Deus, ele não falha nas suas promessas. E a maior promessa que nós temos dele, qual que é? É a promessa que um dia ele vem buscar a sua igreja. Ele vem nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Como Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1. Já fazemos parte desse reino hoje, mas um dia viveremos ele na sua plenitude. E muitos, né? Já nos dias do Antigo Testamento já havia esse problema, né? Lá no primeiro século já havia a questão de alguns duvidarem da volta de Jesus. Imagine hoje, né? Quantos já nem lembram mais disso, nem pensam mais nisso, mesmo dentro da igreja. Verso 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O autor começa a introduzir aqui a questão da fé, assunto que nós vamos discutir bastante no capítulo 11. Ele cita aqui, né, o profeta Abacuque, né, Abacuque 2,4. E Paulo fala muito sobre a questão da fé lá em Romanos, a fé como base da vida do justo. A fé é aquilo que nos garante no meio de toda a tribulação, de toda a incerteza, não incerteza, mas de todas as circunstâncias contrárias. É a fé que nos faz mirar o alvo e saber para onde nós estamos indo e não desistir no meio do caminho. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O autor conclui com uma declaração aqui bastante enfática. Incrédulos retiram-se e isso é igual à perdição. Os crentes permanecem e isso é igual à salvação, é igual à conquista das promessas de Deus. E o autor vai ir além, ele vai falar mais sobre essa questão da fé. Né? Nós vivemos aqui, falei com vocês, capítulo 11, é todinho voltado à questão da fé. Temos 2 aulas falando sobre isso. E por que o autor vai fazer isso? Para demonstrar para eles, mais uma vez, que eles não estavam sozinhos nesta jornada. Outros, né, muitos outros, haviam experimentado no passado as mesmas situações. Né? Muitos outros. Situações de adversidade, e em alguns casos mais profundas do que eles estavam vivendo naqueles dias. Muito mais profunda. E com tudo isso, nós fechamos, né, aqui a nossa aula de hoje, né? Sabendo que precisamos permanecer na fé, que não podemos recuar jamais. E agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos por mais um dia que o Senhor nos concede,
colocando no teu altar, Senhor, as nossas vidas, Pai, a vida das nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos porque o Senhor cuida de nós e pedimos a Ti nesse momento que o Senhor nos fortaleça a ponto de nunca desistirmos, Pai, dessa jornada tão preciosa que nos levará até o Teu reino, até viver a Tua presença eternamente, Senhor. Existem riscos, sim, Senhor, existem dificuldades, mas o Senhor nos sustenta, como sustentou aqui essa comunidade que nós estamos lendo em Hebreus. Pai, eles não haviam recuado, mas agora estão sendo desafiados a permanecer, tentados a voltar para trás. Nos ajuda, Pai. Acrescenta a cada dia, faz-nos crescer, Pai, na fé, faz-nos crescer, Senhor, em perseverança, Deus amado, no meio de qualquer situação. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, que nós possamos enxergar o tempo todo diante de nós aquilo que nos espera, a promessa, Senhor, feita por Ti de tantas maneiras, primeiro na sua vinda, depois no lugar que o Senhor está preparando para cada um de nós. Nos guarda nesse dia e nos abençoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, fechamos assim o capítulo 10. E começamos na próxima aula outro tema, né, no caso, fé, naturezas e exemplos. Nós teremos 2 aulas sobre fé. A primeira, falar um pouquinho sobre a natureza da fé, discutir um pouquinho sobre isso. E depois nós vamos ver todos os exemplos de fé que o autor deixou aqui para a gente se espelhar neles. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Tchau, tchau. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.